Bem-vindos, bienvenidos, welcome à segunda edição da Brasil Immersive Fashion Week Talks, um lugar para conhecer as pessoas e as marcas que estão transformando o futuro da moda e da cultura. O meu nome é Olivia Merchiori. Se você está aqui pela primeira vez, te convido a visitar o brifw.com, onde você poderá encontrar conteúdos inspiradores sobre arte, cultura, moda e, claro, tecnologia, como esse que você está prestes a assistir. E hoje eu estou muito ansiosa para essa mesa, eu tenho muitas perguntas e eu sei que é um assunto que grande parte da nossa audiência vai estar extremamente interessada. A gente vai falar hoje sobre Blockchain 101, ou Blockchain 101, com Juarez Júnior, um evangelista de tecnologia, um tech evangelist, um dos maiores especialistas em blockchain da Microsoft. Bem-vindo, Juarez. Muito obrigado, Olivia. Obrigado aí pela introdução aí, com tanta gentileza. É um prazer participar do evento com vocês. Agradeço o convite mais uma vez e também queria parabenizá-la e a sua equipe também pela organização desse evento tão bacana. E eu te digo assim, né? Eu sou uma pessoa que respiro tecnologia, eu tenho esse trabalho de evangelizar tecnologia, e eu fico muito feliz quando eu vejo eventos como o seu, que tem um foco em uma determinada área ou vertical de negócio diferente, mas que consegue fazer a interseção com a tecnologia e com as tendências, né? Inovações, assim. Então, você realmente está de parabéns. É um evento ímpar aí no cenário mundial, eu diria. Não, estamos, né? E eu já falei para você que aqui a conversa eu estou me sentindo já em casa, né? Porque no meio dessa construção do BRI, a gente descobriu que a gente tinha em casa um dos maiores especialistas em blockchain, né? Que a gente tem hoje no Brasil, né? Brasileiro, só que Juarez está hoje em dia na Irlanda, não é isso? Exatamente, E a Letícia, né, trabalha com vocês aí, que é a minha filha, né? Então, assim, é algo que me motiva ainda mais contribuir com o evento aí e com certeza espero corresponder às expectativas aí. Temos muita coisa legal para falar de blockchain aqui e aqui estou hoje. Bem, então não tem pessoa melhor para explicar para a gente, tirar todas as nossas questões sobre esse sistema aí que está permeando todas as manchetes e está na boca de todo mundo, de uma hora para outra apareceu e tudo ficou blockchain. Então vamos desmistificar, por favor, nos evangelize. E a primeira pergunta, assim, que eu já diria para você começar, eu já faria para você começar a apresentação é: que raios é isso, Juarez? Explica para a gente de uma forma bem simples o que é isso. Sim, o blockchain, na verdade, ele é uma rede, né, de comunicação e onde você pode ter vários parceiros de negócio colaborando, mas ele é uma rede um pouco diferenciada porque ele tem mais segurança, né, e ele democratiza o acesso ao dado. Por quê? Porque nos sistemas tradicionais, por exemplo, eu tenho um sistema aqui e você tem o seu sistema, ou digamos, eu tenho aqui o meu navegador e o banco tem o sistema, o Banco Itaú ou algum outro banco, né, digamos assim. E aí, quando você quer acessar aquele sistema, o banco ou a empresa que está fornecendo a solução, por exemplo, ele é dono daquele banco de dados. Agora, com blockchain, não, porque quando você entra na rede blockchain, você compartilha esse banco de dados, que digamos assim, é um ledger compartilhado, é um livro de registros compartilhado, e aí cada pessoa participante daquela rede, eles têm uma cópia, a mesma cópia fiel daquele dado, né? Então, é o que nós chamamos de propriedade coletiva de dados, né? O collective ownership of data, entendeu? Junto com essa segurança também, e aí com isso, com essas características e mais algumas coisas que eu vou falar, ele traz a oportunidade de você, nesse processo de transformação digital que nós estamos passando agora, inclusive acelerado, com essa questão aí que aconteceu da pandemia e tudo mais, que muitas empresas tiveram que mover rapidamente para o mundo digital, né, e conferências online, como essa aqui, por exemplo, e assim por diante. O blockchain, ele remove alguns intermediários, então ele corta o que nós chamamos de desperdícios, né, waste, por exemplo, numa abordagem de você rever um processo de negócio e redesenhá-lo de forma que ele fique mais dinâmico e com menos participantes, né? E isso reduz custos, isso para o negócio traz vários benefícios também.
ok? Mas eu vou explicar tudo direitinho no escopo da minha apresentação. Eu quero fazer só uma pergunta antes de você entrar na apresentação. Eu juro que Sem o problema. próximo passo é ledger. Eu sempre leio, né? E eu entendo inglês, mas existe uma boa tradução para português para ledger? Nós podemos dizer que é como se fosse um livro de registros mesmo, né? Tipo um livro de É, né? registros contábil. Livro de registro, é. Por exemplo, no contexto mesmo de contabilidade, você registra as transações financeiras. Basicamente, o Crypto Ledger, ele vai... Porque o blockchain ele é todo baseado em cima de controle de transações de um determinado recurso que você tem, um asset, né, um ativo. Entendeu? Então, se eu quero controlar um container, por exemplo, com tecido para produzir uma coleção sua, ou se eu quero controlar uma peça de um carro ou um carro, por exemplo, você pode combinar isso com a internet das coisas e com leitores de NFC, né, Near Field Communication, e as etiquetas RFID, e mais a localização que você pode pegar de um GPS. Você junta tudo isso num conjunto de dados e grava no blockchain. Uma outra característica super importante para falar do blockchain é que o banco de dados blockchain, eu disse que ele é uma rede, mas também um banco de dados, né, um armazenamento de dados, ele é imutável. Então, essa característica de imutabilidade, ele traz mais segurança, porque os bancos tradicionais, por exemplo, imagina que eu tenho um banco de dados de endereço, né? E aí eu tenho um registro lá com o número, com o meu endereço, e o número da minha casa, ele está com o número 80, mas é um número errado, o número deveria ser 45. Em um banco de dados tradicional, eu consigo ir lá e atualizar esse registro. Agora, no blockchain, você não consegue mudar o dado anterior. Você tem que computar um novo bloco, né, criar esse bloco com esse novo conjunto de dados, então anexá-lo a essa cadeia de blocos. Então, é por isso que chama blockchain, porque é uma chain of blocks, é uma cadeia de blocos. Né? E essa característica de uma mutabilidade, por exemplo, é que te permite a rastreabilidade. Porque se eu quero fazer o tracking de um container com matéria-prima, por exemplo, ou componentes eletrônicos da China até o Brasil, eu consigo ter todo o ciclo de vida de eventos, né? De onde esse container passou e fazer toda a rastreabilidade, inclusive para casos, por exemplo, imagina a indústria farmacêutica, onde vacinas têm que ser mantidas a uma determinada temperatura, né? Se houver uma violação, por exemplo, de um container e alteração da temperatura, você consegue gerar um evento, gravar isso no blockchain, e aí não tem como a empresa fornecedora contestar, porque o banco ele é imutável, você não tem como alterar um banco blockchain. É real antifraude, assim, não tem como. Então, essa é mais uma coisa que nós temos aí que deixar bem claro em relação ao blockchain, é o seguinte, o blockchain, ele realmente, hoje, né, com os algoritmos de criptografia, de segurança da informação que nós temos, ele sim, ele é super seguro. O que acontece muitas vezes é que você vê, assim, que houve algum desvio ou roubo de criptomoedas, essas coisas, é que a empresa que está fornecendo acesso à rede blockchain, que nós chamamos de corretoras, as exchanges, né, como se fosse a B3 no Brasil, mas uma B3 para o mercado de criptomoeda, quando ela implementa um sistema que coloca como uma interface para o usuário para acessar a rede blockchain, ela deixa alguns furos de segurança aqui. Então, eles invadem aqui, mas a rede que está por trás do blockchain, ela realmente é segura. A computação quântica, ela pode mudar isso um pouco, porque o poder de processamento de um computador quântico, ele é muito maior. Né? Então, assim, hoje, com computadores normais, eu vou levar, e dependendo do algoritmo de segurança, 20, 30, 40 anos para quebrar uma segurança de uma criptografia, né? Com um computador quântico, isso aí vai ser reduzido porque a capacidade de processamento dele é muito maior. Mas já existem também em blockchain implementações de algoritmos criptográficos que são quantum proof, entendeu? Que eles também são já protegidos para computação quântica. Desenha para a gente, por favor. A computação... Mostra a apresentação, porque ela vai ter imagem e vai ficar mais claro para todo mundo. Vou pedir para desenhar. Ok, então o que é o blockchain, né? O blockchain, como eu falei, ele é um livro de registros, né? E ele também, assim, ele é uma rede, né? Um pouco diferenciada, não é aquela rede tradicional de computador, onde geralmente você tem uma rede e dois computadores num processo de comunicação, dependendo, eles podem estar falando com vários computadores ou um computador com outro, né? Dependendo do protocolo que você está utilizando. Mas, assim, os sistemas, geralmente, eles são sistemas que são disponibilizados em silos, né? Então, a empresa A, ela tem os computadores e os bancos de dados e os sistemas dela, e a empresa B também, né? E elas se comunicam, mas se acontece, por exemplo, de um computador remoto da empresa B ficar indisponível, eu não consigo acessar. Com o blockchain é um pouco diferente, porque a rede, ela replica esse banco de dados, né? Então, é um livro de registros compartilhado, né? Um shared ledger, né?
digamos assim, e todos os participantes da rede, então, eles passam a ter uma cópia desse dado, e isso é bem interessante porque ele vai democratizar o acesso a esse dado. Né? Então, assim, é o que nós chamamos de Collective Ownership of Data. Né? Então, se eu tento me comunicar muitas vezes com um nó, né, com um computador remoto que está nessa rede e ele está indisponível, não tem problema, porque eu consigo pegar o dado localmente, porque eu tenho uma cópia, ou até de um outro computador que está nessa rede também. Né? E isso traz alguns benefícios do ponto de vista de você acelerar, né, como os sistemas podem funcionar, a forma como você vai arquitetar sistemas, né, porque em computação nós também temos o papel de arquiteto, né, assim como um arquiteto de uma casa, por exemplo, você tem que pensar primeiro dos blocos ali, né, no ponto de vista mais alto, assim, quais são os blocos que vão compor uma solução para você depois descer e pensar em linguagem de programação e os contratos. O blockchain tem uma outra característica, além de ser uma rede e ser esse banco de dados, né, porque ele é um banco de dados distribuído, compartilhado, como eu falei, mas ele também é imutável. Né? Então, assim, o sistema tradicional, um banco de dados, por exemplo, uma aplicação do seu banco, né, tem o registro lá, por exemplo, do seu endereço, mas digamos que o número da sua casa está errado, você pode solicitar uma modificação, uma alteração, né, uma atualização, e aí o banco vai colocar lá, digamos, a minha casa está com o número 45, eu vou colocar lá número 80, o banco vai fazer a correção. No blockchain, os dados nunca são modificados. Então, quando você precisa realmente agregar um dado novo, você tem que computar um novo bloco, então atrelar esse bloco a essa cadeia de blocos, é por isso que nós temos o nome blockchain, né, que é uma chain of blocks, uma cadeia de blocos, né? E com isso você consegue ter todo o histórico de controle de um determinado recurso. Seja isso um conjunto de dados, como eu falei, mas alguma coisa que você queira controlar. Por exemplo, um container com tecidos, né, para uma coleção que você está importando do seu fornecedor de matéria-prima, uma peça de carro, um carro, frutas, né, medicamentos. Então, assim, basicamente, o blockchain é isso, é uma rede distribuída diferenciada, né? Você não tem o que nós chamamos pontos únicos de falha, porque, como eu falei, numa interação 1 para 1, se o sistema remoto fica indisponível, você não consegue trabalhar, né? Mas o blockchain, ele replica o dado para vários nós dessa rede, então, praticamente a rede nunca falha, não tem o que nós chamamos de ponto único de falha, né? O single point of failure. Ele também tem esse livro de registro imutável, isso é muito bom, porque ele traz mais segurança para os sistemas, e ele tem também um aspecto muito interessante, que é o que nós chamamos de contratos inteligentes, os smart contracts, né? O smart contract, na verdade, ele é como se fosse qualquer outro programa de computador, né? De uma forma bem simplista, um programa de computador, ele é uma receita de bolo, né? Você fala, computador aqui, ó, eu tenho essa entrada de dado aqui, o formulário que tem nome e endereço, receba esse dado, processe para mim e faça alguma coisa, envie um e-mail, transfira um arquivo, grave isso num banco de dados, né? O smart contract ele é um pouco diferente, porque quando você cria esse mesmo programa de computador e coloca em uma rede blockchain, esse smart contract, na verdade, ele se torna inteligente porque ele pode atuar um pouco de forma mais autônoma, digamos assim, né? E você pode até combinar isso com inteligência artificial também. Então ele fica meio que enxergando o contexto e o tráfego naquela rede blockchain, e quando ele vê que esse determinado contrato, né, essa expressão de uma regra de negócio, por exemplo, né? E o que é essa regra de negócio? É alguma coisa que eu tenho que fazer. Por exemplo, lá no mercado de moda, eu tenho aqui que, sei lá, numa linha de produção, a tinta tem que estar a temperatura X, por exemplo, eu posso ir lá e expressar isso no software, né? Ou então, no sistema financeiro, você vai colocar lá o prazo de expiração desse contrato de financiamento é a data XYZ, né? Então, isso sim é uma regra de negócio. O blockchain, ele é diferente do smart contract, porque de forma autônoma, ele não precisa muito de uma intervenção humana para fazer o processo acontecer. Ele enxerga o contexto no tráfego da rede. Se ele vê um dado que é válido para aquele smart contract, ele pode capturar um evento daquilo e sim processar de forma autônoma aquela regra ali, que eu dei alguns exemplos ali, e fazer a rede ser um pouco mais dinâmica, né? Ele também ajuda por ter mais segurança em processos de auditoria e contestação. Como eu falei, por exemplo, imagina que você está fazendo o que nós chamamos, no caso de uso, né, de acompanhar um determinado patrimônio, um ativo, né, um asset, por exemplo, com blockchain, um container, por exemplo, com componentes eletrônicos que eu estou trazendo, digamos, de Shenzhen, na China, para produzir uma placa de um produto que eu tenho,
né? Ou medicamentos, por exemplo, eu posso combinar isso com mais alguns sensores e algumas coisas, e caso um medicamento, digamos uma vacina, por exemplo, ela tem que ficar a uma temperatura menos 60, mas se houver algum problema e, de repente, a temperatura chegar a 20 graus, você tem como gravar um evento também, e de forma incontestável, porque lembre-se, o blockchain o banco não pode ser modificado, você pode apresentar a rastreabilidade toda, né, de acompanhamento do ciclo de vida daquele produto para o seu fornecedor e falar, olha, você teve um problema aqui, você me forneceu um produto que apresentou um problema no transporte, eu não vou receber esse produto, eu não vou pagar, né, por favor, recolha esse produto. Então, ele traz, sim, alguns facilitadores, né, e principalmente processos de disputa, né, porque você poderia levar isso para um âmbito, assim, digamos, de disputa jurídica e tudo mais, mas a tecnologia está aí justamente para facilitar a nossa vida, e o blockchain, ele agrega também nesse aspecto. Vamos Eu tenho seguir. uma pergunta. Sim, por favor. Para simplificar, eu poderia fazer, Juarez, blockchain é o cartório, o bloco é o livro de registro, o smart contract, por exemplo, são as regras de conduta, o auditor, que fica checando lá o bloco, são todos os computadores que estão conectados com as redes, com essa rede de blockchain. Então, você não tem um auditor, são todos esses computadores, são os auditores. E o asset, que é aquilo que é registrado nesse livro de registro, é o ativo digital. Exatamente. Eu não tenho o que acrescentar. 5 estrelinhas. Fico super feliz. Parece que a minha palestra eu estou conseguindo explicar bem, mas é exatamente isso. Entendeu? Assim, você explicou brilhantemente, porque esses são os componentes, né, de uma solução e os papéis, e através, então, da interação e de todo esse processo, que você pode, então, aplicar isso, como eu falei, em várias verticais de negócio, é que você vai conseguir dinamizar, dar mais segurança, mais transparência, maior rastreabilidade, né, promover maior confiança, né, que esse dado que você controla no blockchain, nós também chamamos de origem única de confiança, né? Single source of truth, por exemplo, por quê? Porque nós sabemos que aquele dado é inalterado. Então, se tem alguma coisa gravada lá, é porque o contrato inteligente, ele passou pelo crivo do contrato inteligente antes de ser adicionado a essa cadeia de blocos. Ok? Muito bom, Olivia. Parabéns. Vamos lá, então. Ok, vamos falar um pouquinho aqui, então, mais sobre o blockchain e a questão de processos de negócio, né? Como eu disse, só um recap aqui, recapitular rapidamente, né? Então, os dados são armazenados nesse livro de registros, né? Então, cada transação que acontece, cada evento que eu falei, né? Uma mudança de temperatura, o container chegou no porto em Amsterdã, em Rotterdam, por exemplo, eu posso chegar com um leitor de QR Code lá e ler o container e já logar um evento e pegar a localização de um GPS, por exemplo. Então, eu posso fazer o acompanhamento, né, do meu ativo de diversas maneiras e agregando, então, mais informação de forma que quando você, o seu asset, né, o seu ativo, ele chega ao destino final, você consegue buscar um relatório e ter todo o registro e ter certeza de que tudo correu bem no transporte, por exemplo, né? De acordo com esses requisitos aí de verificação que são específicos do que você está transportando mesmo. Ok? A rede, como eu falei, cada nó participante, então você vê aqui vários indivíduos, né, simulando uma rede com sistemas agregados, mas no final todos eles têm uma cópia desse banco, desse registro central, né? Você vê aqui na ilustração um registro central e todos esses participantes com a mesma cópia, né? Então não existe aquela situação também de você ter que esperar um outro sistema que caiu voltar para fazer o seu negócio funcionar, né? Isso ajuda a você manter o seu negócio funcionando 24 horas, 7 dias por semana e assim por diante. E essa rede também ela é uma rede mais dinâmica, digamos assim, ok? E o Ledger também, ele só pode ser alterado, como eu falei, né, criado uma nova transação e um novo bloco, né, porque, na verdade, o blockchain, você tem a transação e o dado, né, que é relacionado àquele asset, você junta a transação e o dado, e aí você gera um novo bloco e inclui esse bloco na cadeia, né? E para que isso aconteça, o smart contract, o contrato inteligente, ele tem que rodar aquela regra de negócio para validar o que você está fazendo e atingir o que nós chamamos de consenso,
né? O consenso é quando todos esses nós participantes, eles rodam, eles pegam uma cópia do dado, rodam um contrato inteligente, ok, confirmei, confirmei, confirmei. Aí há uma comunicação final, né? E fala, olha, esse bloco é válido, pode incluir o bloco, né? O que pode acontecer do bloco ser inválido, por exemplo, numa situação de um ataque cibernético, por exemplo, uma pessoa tentando alterar alguma coisa em uma rede blockchain, mas todos os blocos, um ou outro bloco tentaram confirmar, e aí eles começam a ver que não, olha, a chave criptográfica que é diferente, ou o hash criptográfico é diferente, ou esse dado aqui não está batendo com a cópia que está lá no meu sistema, né, no meu nó do blockchain dessa rede ao lado. Então, assim, ele traz mais segurança também. E ele não permite alteração ou deleção, né, remoção, como eu falei. Uma pergunta, por exemplo, porque quando a gente pensa que os computadores recebem uma cópia, né, e esses computadores têm um ok, talvez na cabeça de algumas pessoas pode parecer que é uma pessoa que vai validar. Não, isso é feito de uma maneira automática nesses Exatamente. computadores conectados, né? Não tem uma pessoa que tem que apertar um botão para validar. Exatamente, e foi por isso que quando eu fiz a explicação inicial dos smart contracts, né, dos contratos inteligentes, eu falei, ele é um programa de computador, né, um programa de computador, digamos, você tem um sisteminha do seu banco, por exemplo, né, ou até um Gmail, você tem que ir lá e abrir, né, tem que ter um evento de um clique de botão seu, de um humano, preencher ele, né, tal, enviar. Agora, o smart contract, você cria como um programa normal, mas quando você joga o smart contract na rede, que é o que nós chamamos de instanciar o contrato, né, ele já entra online de forma autônoma e aí ele fica observando aquele tráfego de dados para capturar o que é destinado a ele e aí processar de forma autônoma. Então, é exatamente isso mesmo, ok? Eu vou falar agora um pouquinho mais, assim, de forma bem simples sobre as redes blockchain, ok? Nós temos aí basicamente o que nós podemos chamar de redes públicas, tá? Você tem vários participantes. Para entrar em uma rede pública, você não precisa pedir autorização, né? Um exemplo de rede pública é a rede do Bitcoin, por exemplo, né? Ou do Ethereum, ok? Onde eu, por exemplo, eu quero começar a processar, minerar, né? Que eles falam Bitcoin, porque esse algoritmo de consenso que eu falei, né? De chegar à confirmação por vários nós de que aquele dado é válido, existem vários tipos de consenso, mas no Bitcoin, por exemplo, ele chama POW, né, o Proof of Work, né, você tem que fazer um cálculo ali criptográfico, matemático, checar o dado, e aí receber a confirmação e depois mandar isso para a rede toda, para que todos também recebam uma cópia do bloco. Mas quando eu quero entrar numa rede pública, eu não preciso pedir permissão. Eu posso comprar um computador, um servidor, instalar o software de minerar Bitcoin e acionar aquilo ali, e eu já entro na rede. Tá? Esse software você baixa ou dependendo da rede, ou na Exatamente. Bitcoin ou na Ethereum. Exatamente. Aí tem os softwares e os componentes para Bitcoin, para Ethereum, para Litecoin e para diversas outras criptomoedas, né? E tem também, eu vou falar agora da rede, só que essa rede pública ela é muito boa para soluções para consumidores, B2C, digamos assim, né? Business to consumer, ok? Que é de negócio para consumidor, né? Agora, quando são transações entre empresas, por exemplo, imagina que, sei lá, o Carrefour ou um supermercado precisa comprar pneus de um fornecedor de pneus. Então, é uma transação ali por trás, né? Não tem cliente envolvido diretamente, é empresa para empresa, B2B, né? Business to business. Aí sim, as redes que nós chamamos de consórcio, né? Ou as redes permissionadas, né? Porque a rede pública ela é sem permissão, né? Permissionless. As redes permissionadas elas são melhores, tá? Porque aí elas, para você entrar nessa rede, nesse consórcio, você tem que a empresa que fundou a rede, digamos, por exemplo, que você queira criar uma rede blockchain para parceiros de moda, por exemplo. Para que eles entrem, por ela não ser pública, você tem que convidá-los. Então, geralmente, você passa para eles uma informação sobre a sua rede, de endereço da rede, mesmo de rede de computador, e mais o certificado, né? Igual, por exemplo, uma chave que você usa para acessar a sua conta no banco, por exemplo, né? Aqueles dispositivos que você pluga na USB, você manda um certificado digital, então, para essa empresa, para que ela entre. Porque aí você tem a confirmação de que é um parceiro de negócio convidado e você protege a rede também. Porque as redes públicas, elas têm um problema. As transações de Bitcoin ou de Ethereum, por exemplo, você pode usar um explorador, um Explorer, e você consegue ver todas as transações que estão acontecendo. Elas são públicas. Mas digamos que você tem a Toyota, por exemplo, fornecendo carros, e aí você tem dois revendedores, né? E ela criou uma rede blockchain, porque ela quer mandar peças e carros para fornecedor A e B, por exemplo, para as concessionárias, né? Mas
uma concessionária, ela não quer dar a informação de quantos carros ela está vendendo por mês para o concorrente dela. Então, por isso que a rede permissionada ou consórcio é melhor, porque geralmente é somente o fundador e aquele determinado ou um conjunto de participantes, né? Digamos, você pode seccionar em fornecedores, clientes, parceiros e assim por diante, né? E você secciona a rede. Então, os participantes eles só têm visão de um determinado, digamos assim, fluxo de processo de negócio que é relevante para o que ele está fazendo, e ele não vê informação que ele não deveria ter acesso. Né? Quando você fala que é fazer parte da rede, é habilitar o seu computador, é isso? Habilitar o seu computador para fazer as os transações. cálculos, As transações. Exatamente, é isso mesmo. Porque aí você, é o que eu te falei, né? Nós falamos nós, mas o nó blockchain, na verdade, ele é um computador com software instalado para aquele determinado protocolo, se é o Bitcoin, se é o Ethereum e assim por diante, né? E interessante, deixe-me voltar aqui, a rede privada, na verdade, né, assim, ela existe só porque, mas geralmente é uma rede que é criada pelos arquitetos e desenvolvedores de software como eu para desenvolver uma solução. Então, é mais uma rede de teste, digamos assim, ok? Você pode criar uma rede privada, mas uma rede blockchain, geralmente, com um participante só, ela não tem utilidade, né? Ela vai trazer dinamismo mesmo em interações de negócio, ok? Vamos mover aqui só para dar, então, um pouco mais, eu diria assim, de clareza e um exemplo mais concreto do que eu falei. As redes sem permissão, por exemplo, nós temos exemplos aqui, como falei, Bitcoin, Ethereum, Tendermint, Litecoin e diversas outras criptomoedas. A grande maioria das criptomoedas hoje, elas rodam, na verdade, no topo da rede do Ethereum, que são esses tokens, né, que estão sendo criados aí. E a questão de token é muito interessante, porque agora, com o advento também da realidade aumentada virtual, você pode também criar o que nós chamamos de um gêmeo digital, né, um digital twin, por exemplo. Então, eu posso, imagina que eu tenho um carro, eu posso criar uma representação digital daquilo, né, e criar um token para, de repente, representar a propriedade daquilo ali, né? E está acontecendo muito, por exemplo, temos aí os chamados os tokens NFTs, né, que são os non-fungible tokens, né, onde você pode digitalizar um determinado asset físico real, né? E aí, digamos assim, eu tenho aqui um shopping, por exemplo, que eu não tenho aqui, né, capital suficiente para investir naquele shopping ou comprar uma sala naquele shopping. Você pode tokenizar, por exemplo, uma sala, e aí você vai dividir, por exemplo, a propriedade integral daquela sala em 100 tokens, e aí você pode falar, olha, não, eu vou lá e vou comprar 30 tokens e eu também sou dono daquela sala. Né? Então, você pode tokenizar qualquer coisa hoje em dia, né? Porque as pessoas estão tokenizando artistas. Qualquer coisa, música, qualquer coisa. É o que eu falei, não existem, eu tenho aqui um slide que assim, ele faz um resumo de algumas verticais de negócio, mas como eu falei, se você olhar para o seu negócio, né, moda, por exemplo, eu tenho assim alguns exemplos que eu posso falar e eu vou falar um pouquinho, mas você consegue enxergar vários pontos onde você pode criar digital twins, você pode tokenizar, entendeu? Você pode combinar com inteligência artificial, IoT, essas coisas todas. Então, assim, é bem interessante. E também com o advento como eu falei, da realidade misturada, né? Mixed reality, realidade aumentada, realidade virtual, o que nós chamamos também de o metaverse agora, né? Que é o metaverso aí, né? Que é essa proposta mesmo de você ter ambientes virtuais de interação, né, com hologramas, por exemplo, com o HoloLens da Microsoft, né, e outras empresas que também têm soluções nessa área, você também pode tokenizar esse mundo virtual também, né? Você pode criar uma propriedade virtual onde você pode vendê-la, né? Você comprou por $500 e vende por 5.000, por exemplo, né? Então, é o que eu falei, quando você começa a pensar nas tecnologias que são chamadas de tecnologias emergentes, né, ou exponenciais, né, emerging technologies, que, por exemplo, eu evangelizo isso, as possibilidades são infinitas. Né? Então, assim, como eu falei, nós estamos em um momento muito interessante do ponto de vista de aceleração da tecnologia, exponencialmente mesmo. Né? Que não aconteceu, por exemplo, 50 anos atrás, né, ainda com o advento do transistor, né, televisão, telefone, essas coisas todas, mas com a evolução do computador, dos sistemas de software e tudo mais, e agora com essas tecnologias, né, internet das coisas, por exemplo, você pode sensorizar uma cidade inteira, fazer controle de energia, de semáforo, de água, e assim por diante. Existe inclusive uma rede, existe uma solução de blockchain e uma criptomoeda que é o IOTA, por exemplo, que é voltado para a internet das coisas.
né? Para onde você pode criar soluções onde os sensores, eu posso criar o que eles chamam de mesh, né? Eu vou combinar serviços de 3 sensores, aí eu preciso medir água, vento e temperatura para fazer a minha solução aqui. E aí os sensores, eles dinamicamente, através do Smart Contract, um sensor, ele não precisa de intervenção humana, ele já faz o pagamento do serviço para o outro. Ele debita lá alguns centavos de IOTA e aí entrega a solução. Fala, está aqui o dado que você precisa para o que você se propôs a fazer aí. Ok? As redes permissionadas, como eu falei, são as redes enterprise, né, de negócios, para empresas. Né? E aí temos exemplos aqui bem interessantes, o Hyperledger, o Quorum, Enterprise Ethereum e assim por diante. Eu já fiz muitos sistemas em Hyperledger, como eu falei que foi o framework que eu tive, né, a sorte de ter contato na IBM e aí fui evangelista dele durante um tempo. Mas é só para dar uma visão mais concreta mesmo daqueles exemplos que eu dei dos tipos de rede, com alguns projetos que vocês possivelmente já ouviram falar. Alguma pergunta? Não, então, para usar, por exemplo, Tezos, você precisa, para você usar a rede Tezos, você precisa ser convidado. Para você usar Ethereum, não. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Porque o Ethereum, você vai ver, a maioria desses projetos, eles são open source, né, de código aberto, né? Então, você pode ir lá, tem todo o projeto, você entende ali qual componente de software que você tem que instalar, um computador ali, um servidor que você pode contratar de empresas que têm soluções de computação em nuvem, como a Microsoft, com o Azure, que eu represento, né? E aí você pode já entrar na rede. Agora, numa rede de negócio, como eu te falei, se a Toyota criou uma rede para fazer tracking de blockchain, eu tenho vários exemplos de negócio que eu tenho Starbucks, eu tenho Xbox, eu tenho a Xiaomi de telefones, eu tenho a Singapore Airlines, por exemplo, eu vou falar aqui, né, mais para dar uma visão de como que funciona mesmo uma rede blockchain no contexto de negócio, aí sim você tem que convidar os seus parceiros. Porque você quer também mais proteção, não do ponto de vista só de segurança da informação e segurança cibernética, né, cybersecurity, mas também proteção do seu dado de negócio, como eu falei. Você não quer que o seu concorrente fique sabendo o seu volume de vendas, né? Até para ele entender para quem você está vendendo e tentar, né, uma estratégia de repente, aproximar daquele cliente que você tem para oferecer um preço melhor ou alguma característica que, de repente, no seu produto ainda não tem, né? Então, você consegue proteger melhor o seu projeto e utilizar a blockchain de uma forma mais segura. Vamos em frente. Ok, eu falei do Smart Contract, então, só para resumir aqui um pouquinho, o Smart Contract ele é interessante porque, como eu falei, além desse banco de dados e da rede inteligente, você pode pegar uma linguagem de programação para expressar aquela regrinha de negócio, né? O que você quer fazer com aquele determinado dado, né? E esse Smart Contract, ele traz inteligência para essa rede blockchain e autonomia, como eu falei, né? E você pode combinar isso com inteligência artificial, por exemplo. Não se esqueça, estamos falando de tecnologias exponenciais, né? E aí, essa nova rede de blockchain, ela é considerada a Web 3.0, porque a internet, até como nós a conhecemos até o momento, ela é a Web 2.0, né? Ou também o sistema operacional, né? Como se fosse um Windows ou um Linux mundial, né? Onde todos esses computadores inteligentes, eles estarão operando transações numa rede mais segura e inteligente, com alcance global, né? Existem iniciativas de integração entre todos esses, digamos assim, protocolos, né, soluções de blockchain diferentes, entendeu? Que são chamados componentes ponte, né, as bridges, que eles chamam de oracles em inglês, entendeu? Então, assim, o smart contract também, ele traz aí, né, do blockchain, eu falei, uma rede inteligente, um banco de dados ultra seguro, né, sem possibilidade de alteração, com rastreabilidade, transparência, democratização do dado, rastreabilidade, e o smart contract, ele traz, então, a parte mesmo de, digamos assim, uma autonomia e inteligência maior. Alguma pergunta, Olivia? Não, acho que tudo bem. Ok, vamos seguir. Vamos em frente. Já. Vamos falar agora da parte mais interessante. Chega de tecnologia, vamos falar aqui um pouquinho mais de, ok, quero usar o blockchain, o que eu vou fazer então? Então, onde o blockchain, né, quando o blockchain tem valor, né? E aí sim, é o que eu citei, por exemplo, aqui temos exemplos, né, de várias indústrias e verticais de negócio diferentes, onde você tem que controlar algum ativo, né? Você tem sistemas de processo de negócio de interação além da fronteira da sua empresa, né? Cross-organizacional, né? Você precisa ter uma confiabilidade maior de auditoria, porque lembre-se, o banco blockchain ele é imutável, né? Você não pode alterar um dado que já foi gravado lá, você pode computar outro e agregar um bloco novo,
né? Então, aí você vê exemplos aqui na manufatura, na área de moda e varejo, seguros, né? Sistemas bancários e capital markets também, com bolsa de valores e investimentos e assim por diante, negócios e saúde, né? Então, assim, você vê manufatura, por exemplo, né? Você fazer todo o acompanhamento do seu asset, de um determinado equipamento que você tem, transição, manutenção e assim por diante, né? Transparência na sua cadeia de suprimentos, sustentabilidade agora muito importante, por exemplo, o caso do Starbucks que nós temos aqui, né, foi feito em parceria com a Microsoft, onde desde a fazenda onde o café é plantado até a experiência do consumidor no momento que ele, né, é tirado o café na vending machine ali, ou então no balcão de um Starbucks, você tem assim tem visões para os fornecedores de café, visão para os transportadores, visão para o Starbucks e um aplicativo para o cliente, onde ele consegue chegar e olhar e falar, olha, não, esse café realmente é um café do Starbucks, não tem falsificação. Isso se aplica à moda, por exemplo, né? Sei lá, você tem uma bolsa de um fabricante ou de uma grife super famosa, né? E nós sabemos, por exemplo, que tem casos de falsificação aí praticamente idênticos, né? Mas onde o produto entregue não é genuíno, você pode rastrear o produto com blockchain e também usar uma tag RFID, que você vai gravando aquilo ali também, né? Colocar aquilo ali dentro da alça da bolsa ou de uma forma escondida e tudo mais. Então, assim, o blockchain ele vem modernizar todas essas verticais de negócio, né? Com mais confiabilidade, como eu falei, essa rastreabilidade, confiabilidade, né? A origem única de confiança. Por exemplo, na parte de governo, identidade digital, né? As soluções, por exemplo, que estão sendo criadas mesmo de certificados digitais de vacinação, tem vários países que estão utilizando o blockchain para fazer o controle justamente para impedir falsificação de certificados. Na parte de saúde também, né? O armazenamento seguro, por exemplo, dos seus dados médicos, né? Que são dados privados, né? Então, assim, na Europa existe uma regulação que chama-se GDPR, que se houver um vazamento de dados, as empresas podem tomar multas milionárias, e no Brasil agora nós temos o correspondente que é a LGPD, por exemplo. O blockchain ele ajuda muito na implementação, né, desses processos. Alguma pergunta, Olivia? Eu fiquei muito interessada nesse venda de ingressos ou compra de ingressos, né? O que é o ticket purchases. Sim. Que Sim, seria você vender os ingressos, você cria um NFT de um ingresso, é isso? Você pode fazer sim, né, com tokenização, né? Você pode fazer com digital twin também, igual eu falei, além, por exemplo, do ingresso, quando a pessoa, por exemplo, vai escanear ali um QR Code, você pode criar uma experiência digital, por exemplo, no smartphone, né, ou num óculos de realidade virtual, ou até uma experiência antes do evento, para ele já conhecer os artistas, como que vai ser, o que que vai ter em cada palco e tudo mais. Mas na parte de ingresso mesmo, de venda de ingresso, é justamente para evitar falsificação, né? Porque você pode gravar a informação de todo um lote de ingressos que foi emitido, por exemplo, on-chain, né, na cadeia do blockchain, e aí não tem como a pessoa tentar, de repente, duplicar um ingresso, escanear o ingresso, imprimir um papel similar ou alguma coisa e chegar a escanear, porque vai, entendeu? Você vai saber e você pode aplicar uma componente física também, como uma tag, né, como eu falei, RFID, né, tipo essas tags que a gente escaneia. Eu tenho até algumas tags aqui, porque eu mexo bastante com IoT também, né? Tenho aqui plaquinhas também, as coisas que a gente gosta mesmo. Mas é assim, é o que eu te falei, depende muito da vertical, mas você pode realmente agregar mais segurança e transparência e trazer uma experiência melhor para todas essas verticais de negócio. E aqui está bem resumido, né? Porque sabemos que verticais de negócio eu teria que ter uma lista gigantesca aqui, é mais a título de exemplo mesmo. Vamos em frente, então. Ok, então, como eu disse, né, os negócios, geralmente, aí, quando você traz essas verticais de negócio para elas colaborarem, né, então você tem aqui exemplos, por exemplo, de compra de propriedades, né, e você tem ali vários atores de sistema ali, o banco que vai emprestar o dinheiro, né, a empresa que vai fazer o seguro, o comprador, né, que é a pessoa que é o proponente ali da compra, por exemplo, a corretora, né, que é o agente vendedor, o cartório de registro, né, do imóvel ali, o Land Registry, por exemplo, você pode orquestrar todo um esquema de blockchain com isso, de forma a fazer com que esse processo aconteça de forma mais rápida, né, dinâmica, né, com cortar ali intermediários também e acelerar o processo, porque sabemos, né, hoje e sempre foi tempo é dinheiro, né, então agilidade, principalmente no cenário que nós temos hoje, onde todas as empresas
estão se acelerando para o mundo digital, a agilidade é super importante para você sobreviver, né? Então, o blockchain ele ajuda muito com isso. Mais um exemplo aqui de supply chain na área industrial, por exemplo, né? Desde do varejo ali, o fornecedor de matérias-primas, né? De raw materials, a parte financeira, o consumidor, o frete, né? O freight ali, por exemplo, né? Da sua indústria e tudo mais. Você pode orquestrar todos esses atores ali de acordo com os fluxos, os fluxos que o seu processo estão desenhados para fazer também com que o blockchain venha agregar valor, sistemas financeiros também, importação, importação. Nós fizemos um sistema também de importação e exportação no Oriente Médio também, em Dubai, para evitar a falsificação de carros luxuosos, né? Porque tinha muito problema também de roubo e importação e clonagem de carros de luxo, por exemplo. Eles fizeram todo um esquema, né, de customs mesmo, de alfândega, usando blockchain. Eu tive a oportunidade de contribuir para esse projeto também. Então, como eu falei, assim, é só para dar um exemplo mesmo, mais concreto também, porque eu falei, assim, uma visão mais de alto nível dos processos de negócio, mas para você entender mesmo, e os parceiros e os atores de um determinado contexto ali de transação negocial, como que isso acontece, né? Ok, então aqui eu tenho alguns exemplos aqui da parte que eu falei, assim, né? Eu posso até pular isso, porque eu já falei bastante mesmo, da questão de promover a fonte única também de confiança, né? De trust, né? Mesmo além das fronteiras da sua empresa, né? Porque se você sabe que a empresa que você está transacionando, ela está na mesma rede segura de blockchain, ela tem a mesma cópia do seu dado, se ele gravar um dado lá e mandar para você, ou se eu gravar e mandar para ele, no final nós compartilhamos um certificado digital. Então, eu posso saber que o que está chegando para mim não é uma transação simulada de um hacker, por exemplo, tentando atrapalhar o meu negócio ou entendeu, infligir algum dano ao meu sistema, por exemplo, ou ao meu negócio em si, né? Então, assim, ele promove essa segurança. E aí, um pouquinho mais também nesse processo de modernização e aceleração digital, como eu falei, né, os CEOs também estão explorando a questão de entender como que o blockchain pode ser aplicado, né? Assim, um caso, hoje em dia, assim, a indústria de cadeia de suprimento e logística, ela adotou massivamente blockchain, até pelos benefícios que eu falei, né? E aí alinha muito com sustentabilidade agora também, que essa década agora, né, com os objetivos das Nações Unidas ali, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, o Sustainable Development Goals. Eu não sei se você vai chegar nesse momento, mas de uma forma reduzida, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu quero certificar a minha cadeia na blockchain, o que eu preciso fazer? Qual é o first step? Qual é o primeiro passo? Ok, a primeira coisa é o seguinte, é bom você pegar o processo de negócio que você tem existente e identificar, por exemplo, quais os atores ou quais os processos que muitas vezes você pode dinamizar. Eu vou te dar um exemplo. Participei de um projeto de blockchain que era ligado ao setor de mineração na África. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, hoje as empresas que fornecem carros ou os componentes eletrônicos, eles têm umas metas, por exemplo, de garantir que um determinado recurso, por exemplo, mineral, né? Porque você tem um minério, ele vai para a siderurgia, ele se transforma em metal, né? E aí você tem que garantir que aquilo não vem de uma área, por exemplo, que está sendo utilizado o trabalho escravo, ou que é de extração ilegal, né? Então, assim, quando você extrai lá, não sei, lítio, por exemplo, né? O ouro, o tântalo, qualquer coisa lá, o que você quiser lá, né? Você vai colocar uma etiqueta ali naquele pacote, com que o QR Code vai selar o pacote, um RFID, e vai mandar aquilo, e aí você começa no blockchain a fazer o acompanhamento até chegar, né, na área de fazer... De processar aquele mineral para ele se tornar metal, né? E aí o que acontecia? Mas antes disso, Não, eu sei, mas eu vou chegar no que você perguntou agora. Tá. Aí o que acontece? Nesse processo da empresa entender como que ela poderia dinamizar, né, e usar o blockchain, o que acontecia? Entre a mina e a empresa que derrete o metal, a siderurgia, existem alguns mediadores ou atravessadores que eles não fazem nada, porque eles protegem o negócio dele totalmente, por quê? Porque eles são as pessoas que têm os contatos com a mina e com a siderurgia. Então, eles são meio que atravessadores, né? E aí, com o blockchain, o que acontece? Você pode meio que remover esses atores intermediários para dinamizar mais esse processo. Então, é por isso que eu falei que o primeiro passo, a empresa tem que olhar para o que ela tem, moda, por exemplo. Eu tenho aqui, eu preciso
fabricar, sei lá, uma roupa, eu preciso comprar tinta, tecido, botões, etc e tal. E aí você vai olhar, olha, de onde que vem a minha matéria-prima, quais são né, todos os atores envolvidos no transporte, né, eu tenho que pagar isso para aquilo, X para o outro, Y para esse e tal. E aí você vai entender o processo e vai falar, opa, isso aqui eu posso melhorar um pouquinho. É redesenhar realmente o seu processo de negócio, né? Tirar Existem os facilitadores, né? O middleman. Exatamente, entendeu? É remover os intermediários mesmo, entendeu? E inclusive, existem metodologias que hoje elas são aplicadas na área de computação, mas que elas vieram da indústria mesmo, que foi criado pela Toyota, que é o chamado Lean Manufacturing, né? Que é a manufatura magra, né? Digamos assim, enxuta, né? Onde você justamente você vai olhar um processo de fabricação de um carro, por exemplo, entender naquele processo onde você pode dinamizar. De repente tem uma etapa ali intermediária que você fala, não, eu posso já preparar essa peça aqui com 1 minuto a mais aqui num processo anterior e já pular essa etapa aqui que tinha que fazer mais alguma coisa e mandar para um outro lugar. Então, o básico é a empresa entender mesmo qual o processo para tentar ver onde são os pontos de inserção da inovação com blockchain. E tirar os intermediários. Aí eu identifiquei e vi que tem um monte de gente ali, de middleman, que eu posso retirar, né, que eu não preciso dessas pessoas. Aí, quando eu, Olivia, se eu for fazer mintar um criptoativo, aí, uma NFT, eu já aprendi que eu tenho que abrir a minha carteira virtual, eu tenho que ter a minha wallet, né? E a partir daí, sei lá, eu entro no OpenSea da vida para mintar o meu ativo lá, certo? Exato. Nesse caso da NFT. No caso de eu ser uma marca e eu quero fazer um rastreamento de cadeia, eu também preciso ter uma wallet. E no caso do OpenSea, eu fico imaginando que lá eu tenho uma coisa um pouco mais artística. Eu tenho que mintar a informação também no caso do rastreamento da cadeia? Então, é super interessante, super pertinente a sua pergunta, pelo seguinte, o que acontece? Quando você pensa em NFT, você pensa em wallet, né, em carteira, você automaticamente está pensando numa quantia, né? Você está falando em termos financeiros. E aí sim é aquela associação que eu te falei, que é muito mais ligado para criptomoedas e criptocoins, né? Moedas digitais e moedas cripto mesmo, entendeu? Mas os processos blockchain, muitas vezes, eles podem existir sem essa parte de agregação financeira direta, né? Nós estamos falando de agregar aquelas componentes que eu falei, maior transparência, rastreabilidade, um banco de dados imutável, rastreabilidade. Então, muitas vezes, uma transação entre uma empresa e outra, você não vai precisar ter uma carteira associada naquela solução. Você pode, em até algum momento, ter, por exemplo, a hora que você estiver já mais próximo do seu consumidor, né, no momento onde vai acontecer uma transação para que ele pague pelo seu produto, aí você pode agregar assim, uma carteira digital, né, para que o pagamento seja feito de forma digital também, né, que inclusive é a tendência, porque nós sabemos hoje que, apesar de ainda existirem moedas que nós chamamos de fiat, né, que são físicas, moedas e notas, por exemplo, isso já é praticamente assim uma parcela bem pequena, porque o nosso dinheiro hoje em dia é dinheiro eletrônico mesmo, né, são números em computadores, né. Mas isso que você perguntou é super importante e me ajuda a esclarecer e a dividir um pouco essa questão de enxergar o blockchain e lembrar sempre daquele mundo de criptomoedas, mas lembrar que o blockchain é muito mais que isso. Ele pode ser somente dinamizar o próprio processo em si, né? Aquela espinha dorsal de fazer um processo empresarial acontecer. Eu estou pensando muito assim na audiência, se a gente tem algumas marcas e elas vão perguntar assim, tudo bem, eu quero rastrear a minha cadeia, né? Então, entendi que eu tenho que ver os meus intermediários para entender, né, quem fica na cadeia e quem vai ser retirado nesse trajeto mais direto. E aí eu fico imaginando que eles ficam se perguntando assim, tudo bem, mas aonde que eu vou como uma empresa pequena, né, que não tem uma estrutura para contratar uma agência para fazer todo esse processo, aonde eu vou? Eu entro lá no Ethereum, no site da Ethereum, ou é isso? Para eu começar, ter um produto que eu quero rastrear, eu entro no site da Ethereum, me cadastro. Perfeito. Não, não é isso. Eu vou explicar. Esse seria um caminho possível, sim, tá? Mas lembrando, assim, o Ethereum, ele tem a rede blockchain e ele tem a moeda, que é o ETH.
né? Vamos esquecer da moeda, vamos pensar mais na solução, tá? No caso de uma empresa, o que que acontece? O ideal é você procurar um parceiro tecnológico, por exemplo, como a Microsoft, e aí vão falar, nossa, mas a Microsoft é uma empresa de trilhões de dólares e eu sou aqui uma operação de, não sei, 10 milhões, 1 milhão, 500 mil, né? Não. Nós temos o programa, por exemplo, Microsoft for Startups, ok? Onde existe todo o apoio do ponto de vista de fornecer créditos da nossa cloud para que você desenhe a sua solução, consultoria dos especialistas, entendeu? Também aceleração, apresentação, inclusive, para investidores, e também todo o desenho da solução, porque eles vão olhar para o seu domínio de negócio, a sua vertical de negócio, entender como dinamizar aquilo, muitas vezes até utilizando um caso similar de algumas empresas que são do mesmo nicho, né? E aí eles vão propor uma solução para você, entendeu? E não só com a Microsoft, existem também outras empresas menores e consultorias que estão atuando nesse mercado de blockchain justamente com a proposta de prover soluções, entendeu? Eu posso te dar um caso de um projeto muito interessante que eu participei, de uma empresa na Alemanha, em Düsseldorf, né? Você deve saber que Düsseldorf é a capital da moda ali na Alemanha, né? E eles eram produtores de sapato, né? Eles produzem os sapatos no México, sapatos de couro artesanais, e eles estavam com os sapatos deles realmente são bem diferenciados, coisa muito linda mesmo, de muita qualidade. Eles estavam com muito problema de falsificação. Então, eles criaram uma solução blockchain e, com isso, juntaram uma RFID também que eles colocavam na sola do sapato embutida, né, que a pessoa não tem acesso, a pessoa não vai destruir o sapato para tirar a etiqueta, né? E com isso eles davam transparência, então, desde a fazenda onde, né, é feito todo o processamento lá do couro, né, com toda a rastreabilidade e visibilidade, não só para os participantes, para o fornecedor do couro, para onde vai processar, né, para onde vai ser feito o design, a empresa de moda e tudo mais e tal, mas também até a experiência de chegar o sapato ao consumidor, que tinha um aplicativo que o sapato chegou, ele pegava, né, a etiqueta está dentro do sapato, ele com o telefone escaneava ali, opa, eu vi aqui a rastreabilidade. Não, o meu sapato é um sapato original da marca X. Eu só não vou falar o nome da empresa porque está no mesmo nicho que vocês, aí também, né, assim, pode ser que crie um problema, então, mas só para dar um exemplo mais concreto mesmo, ok? Já falamos aqui dessa parte, né, da questão mesmo de remover, né, de promover maior confiança, né, trust, né, reduzir custo, né, reduzir friction, né, nos processos, né, dinamizar os processos, como eu falei, né, e essa agilidade vai te dar, né, um resultado bom porque existe toda uma competição de mercado e hoje você sabe, né, tudo se move de uma maneira muito ágil e acelerada, né? Remoção de intermediários, né, e aí você vai cortar custos também, né, e também reduzir processos de verificação manual, porque o smart contract ele vai de forma autônoma também acelerar algumas coisas para você, né? Aqui temos aqui um exemplo simples de novo, né? Um asset, por exemplo, seria uma própria criptomoeda, né? No escopo ali mais business to consumer, como falamos, e lembrando de criptomoedas, de carteira, essas coisas todas, mas no contexto enterprise empresarial, aí podemos esquecer um pouquinho dessa parte de carteira e transação, pode ser usada, obviamente, mas você vai pensar mesmo, como eu falei, como aquele processo ali que tem que acontecer dentro de uma empresa, né? Como que você vai estruturar, né, aquele backbone, né, aquela espinha dorsal de processamento com blockchain. Aqui falar um pouquinho do mercado, tem previsões do Gartner aí, por exemplo, que o blockchain vai atingir aí 3 trilhões de dólares em 2030, até porque o blockchain também ele vai ajudar muito, como eu falei, nessa parte de sustentabilidade, né, economia circular, né, todos os objetivos ali das Nações Unidas de desenvolvimento sustentável e assim por diante. E no final, lembrando do ponto de vista de negócio, né, porque eu falei dos benefícios e características do blockchain em si, né, com transparência, estabilidade, assim por diante, mas ele reduz custo, aumenta a velocidade do seu processo de negócio e vai mitigar risco, porque é uma rede né, altamente segura. Né? A solução bem desenhada é uma rede que é praticamente impossível de alterar o dado e de invadir essa rede também. Falar um pouquinho de transformação digital, né? Assim, já citei também, hoje as empresas elas estão aí nesse processo de tentar acelerar, né, os processos digitais mesmo, até para ter essa agilidade, aumentar lucro, com toda essa transição também, aceleração que teve até em função, né, da pandemia e tudo mais, e a adaptação, e cada vez mais nós somos usuários de serviços digitais, né? Até o seu carro hoje, quando você compra, ele tem uma rede de computador ali cheia de sensores, né? Como uma central, né? Existe uma tecnologia específica da empresa alemã
que criou que existe uma rede dentro do seu carro que chama CAN, que é Computer Area Network. Então, o seu carro ele tem sensor desde o cano de descarga, a gasolina e tudo mais e tal. Então, assim, tudo hoje é digital. E o blockchain ele vai ajudar muito com isso, como eu já falei. Vamos falar um pouquinho dos clientes? Sim. Eu fico imaginando, principalmente nesse mundo do 5G e da internet das coisas, onde, por exemplo, um carro automático, né, sem piloto, sem motorista, e ele tiver que é sempre o paradigma, né, que é sempre a preocupação dos carros sem condução humana, se, né, tem uma criança e um idoso, né, e ele tem que fazer essa escolha, né, como que ele vai fazer essa escolha? Mas, tirando essa parte ética aí que a gente vai ter que resolver, a escolha que ele vai ter que fazer, mas essa escolha, pelo que eu entendo, nesse mundo 5G e da internet das coisas, vai estar lá num estilo de smart contract que vai dizer para o carro os protocolos que ele tem que seguir, e isso vai estar na blockchain. Certo? Sim, sim. Isso é bem interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, as soluções de internet das coisas e de inteligência artificial, por exemplo, essa sua discussão e a questão ética, ela é discutida no contexto da inteligência artificial, né? Do aprendizado de máquina ali, machine learning, né? O deep learning e tudo mais. Essa discussão, ela está bem no contexto da inteligência artificial mesmo. Mas existe sempre uma fronteira tênue com as outras tecnologias emergentes. No caso do blockchain, ele poderia ajudar bastante onde, por exemplo, as diretivas estritas do comportamento, elas poderiam ser gravadas em blockchain para que elas nunca fossem alteradas. Porque as soluções de IoT e de AI, por exemplo, eles têm os programas de computadores deles, mas que não são inalteráveis, né, como é no blockchain. Mas o núcleo, por exemplo, ético, ele poderia ser, uma vez, né, que haja um consenso para, não sei, uma regulação, por exemplo, para carros autônomos, por exemplo, e todo o comportamento que ele tem que ter em situações de risco e tudo mais, esse núcleo, do ponto de vista das regras, ele poderia ser gravado sim em blockchain. Ok? Aqui uma pincelada bem rápida de alguns parceiros de negócio, como você perguntou, né? Se eu quiser desenvolver, não só com a Microsoft, tem várias empresas aqui que também podem te ajudar na solução blockchain, como também clientes que nós já desenvolvemos projetos, né? Então tem aqui, como eu falei, Singapore Airlines, Starbucks, tem o próprio Xbox, né? Então a Microsoft, por exemplo, na parte de distribuição de royalties e digital e gerenciamento digital de direitos, por exemplo, né? Digital Rights Management dos jogos, dos games e dos game studios e assim por diante. A Microsoft está usando blockchain internamente também. Então é só para dar uma visão mesmo assim, e você vê diversos setores de negócio aqui, né? Você tem Webjet aqui, né? Airlines, por exemplo, fabricantes de carros com a Volkswagen, Carrefour, que é na área de retail aí, Xbox Games, por exemplo, a GSK, que é uma indústria farmacêutica. Como eu falei, o blockchain, se você olhar com cuidado para o seu processo de negócio, você consegue usar o blockchain e agregar valor ali nesse aspecto de inovação e de aceleração mesmo, do ponto de vista de reduzir custo, fazer com que seus sistemas e os seus processos funcionem de uma maneira melhor, e no final, tanto você vai ter um lucro melhor, como o seu cliente vai ficar mais satisfeito também. Bom, a minha palestra era isso. Muito obrigado. Eu acho que eu consegui dar uma visão aí mais ou menos do que é o blockchain, separar um pouquinho das criptomoedas, como eu falei, explicar como que você pode aplicar aquilo, quais os benefícios do blockchain enquanto tecnologia, mas também o que ele traz para o seu negócio em termos de dinamizar o processo. E agora nós podemos passar aqui, então, caso você tenha outras perguntas, Olivia, fique à vontade, então, para que eu possa tentar respondê-las aí. Se for alguma coisa que estiver muito além do que eu consigo fazer agora, que com certeza eu vou verificar e aí nós vamos esclarecer posteriormente. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Juarez, eu adorei, queria te agradecer imensamente. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, porque realmente eu estava até falando com o Levi aqui, o nosso editor, que ele também estava adorando, mas é um assunto ainda complexo, por mais que tenha, né, você explicando, tudo é muito novo, então realmente tem muita coisa para a gente aprender, e como você mesmo disse, as possibilidades são infinitas. Então, já que a gente não vai ter tempo de eu terminar, bem, eu já te considero de casa, então as minhas perguntas eu vou te ligar e eu vou te fazer depois no particular, mas você que tiver perguntas,
fazer mais perguntas para o Juarez, como ele disse, ele está completamente aberto para nos evangelizar. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez, Juarez, imensamente. E, para terminar, só tem uma perguntinha, que é o que a gente fecha todos os nossos painéis. E essa pergunta é: qual o conselho mais precioso você daria para um empresário pensando no futuro? Olha, eu acho que é o seguinte, é importante você ter o domínio e o conhecimento do que é o seu negócio, né? Digamos assim, a área de domínio de negócio mesmo, o business domain, a sua vertical de negócio, mas também tirar proveito da tecnologia, não somente com as soluções que nós temos voltadas para consumidores finais, tipo plataformas de comunicação como essa aqui que nós estamos utilizando, aplicativos de celular, né? Mas também olhar para o seu negócio e ver onde você consegue aplicar as tecnologias como o blockchain para que você consiga se diferenciar no mercado. Eu acho que isso é crucial para a sobrevivência das empresas. Muitas empresas elas estão pensando em transformação digital daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas não, entendeu? Assim, se você quer estar lá na frente, ainda no mercado, né? Você tem que começar a olhar para essas inovações agora. Isso é fundamental, né? Porque a aceleração ainda é muito rápida. Como eu falei, inclusive como profissional de tecnologia também, eu sou uma pessoa que, assim, né? Com essa carreira que eu tenho, eu nunca paro de estudar. Você pode ver os livros aqui, né? Muitas vezes a minha esposa até reclama porque eu também me divirto porque eu gosto de tecnologia, mas eu fico lendo coisas muitas vezes em horários que não deveria estar lendo, mas é porque nós temos que acompanhar também, né? É tudo muito dinâmico, então, do ponto de vista mesmo E os empresários que estão também em nichos que são estabelecidos ou que já têm, né, empreendimentos de sucesso aí, eles também pensarem em inovar do ponto de vista de criar uma incubadora ou até mesmo pensar em uma solução mesmo dentro da empresa já com um pouco mais de visão de startup, né? Com mais agilidade, aquela questão de falhar rápido, né? O fail fast ali, né? Olhar para alguma inovação e testar ali as 3 funcionalidades ou soluções fundamentais e, se não der certo, pivotar e já trocar e experimentar outra coisa, porque é importante, porque é nessas oportunidades que você realmente consegue identificar alguma coisa que vai agregar muito valor para o seu negócio e aí sim se diferenciar em relação aos seus concorrentes. Mas é isso. Perfeito. Juarez, obrigada, e a gente se fala em breve. E obrigada a você por assistir. Fique ligada para outros conteúdos incríveis sobre o futuro da moda e da cultura no brifw.com. Vejo você em breve. Muito obrigado, Olivia. Foi um prazer. Até logo.